Olá, olá pessoal, olá! E hoje nós vamos começar a nossa semana, né, com live por aqui. Então, nossa live que seria amanhã, ela foi adiantada para hoje. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindas aí para nossa live. Boa tarde, Cris, boa tarde às alunas Sublime Arranjo. Boa tarde, começando a nossa semana com tudo. Hoje tá aqui. Acho que até esse horário facilita um pouquinho das pessoas estarem aqui, né? Consegue assistir um pouquinho da live antes de vocês irem trabalhar. E hoje nós vamos de... Boa tarde, gente. Boa tarde, essa mulherada linda. Olha só que coisa mais linda essa mulherada. Sempre aqui, né, buscando esse conhecimento para melhorar cada vez mais os seus arranjos. E hoje a nossa live vai ser justamente sobre isso, né? Como nós montamos arranjos de encher os olhos, né? Então, olha, sou Sublime, horário do almoço, né, gente? Para quem é aluna do curso Sublime Arranjo, é só colocar aí hashtag sou Sublime. E para quem é da nossa audiência, continua aqui acompanhando. Não esqueçam de pegar papel e caneta, gente, para fazer as anotações de vocês. Então, conhecimento é tudo, né? Isso aí, mulherada, isso aí. Não podemos perder nenhuma live. Gente, então, vocês sabem, né, que os nossos arranjos são vendidos para clientes, né? E como é que eu consigo, Cris, montar arranjos de encher os olhos? Sim, gente, essa live vai ficar gravada como sempre, tá? Não tem problema nenhum. Então, se você não conseguir assistir agora, pode assistir depois. Não tem problema nenhum, tá bom? Escreve aí tudo junto. Você tem sido minha grande incentivadora. Amém! Tudo juntinho, gente. Hashtag sou Sublime. Não precisa dar espaço, nada. Hashtag sou Sublime. Para quem é aluna do curso Sublime Arranjo. E para quem é nossa audiência também. Não precisa dar espaço. É só colocar isso aí. Hashtag sou Sublime. Cara, quanta aluna aqui, que coisa linda! Eu amo quando vocês estão aqui comigo. Boa tarde, Benildes, boa tarde! Coisa mais linda, mulherada! Gente, então vamos lá para nossa aula, né, que ela é bem importante hoje. Como eu estava falando, os arranjos, gente, eles são vendidos para clientes, né? Seja ele de forma presencial, ou seja ele de forma online. Talvez você esteja começando o seu negócio de casa, você não abra a porta para atender os clientes, mas você vai vender eles no seu Instagram, nas suas redes sociais, no Facebook, que é a forma online de vender os seus arranjos, tá? Então, você vai fazer aquelas boas fotos, fazer um portfólio, você vai começar a divulgar, falar do seu trabalho. E o que acontece? Quando você monta esses arranjos que eles enchem os olhos, até eu vou tirar o óculos, acho que é melhor. Esses arranjos que eles enchem os olhos, gente. Amém, gente, que lindo, obrigada, gente, pelo carinho. Aqui é a energia na veia, né? Nossa, energia pura aqui. Quando nós montamos esses arranjos que eles enchem os olhos dos clientes, o que acontece? Nós criamos um desejo e uma necessidade do cliente comprar o nosso arranjo. Então, por isso que eu bato muito na tecla aqui da questão das técnicas, da questão do conhecimento, da questão das composições, que elas são muito importantes para justamente você criar e montar esses arranjos diferenciados, esses arranjos belos, esses arranjos caprichados, né? Que enchem os olhos dos clientes, porque justamente esses arranjos que são diferentes que vai atrair atenção. Imagina só comigo, pensa aqui comigo, né? Ninguém não te conhece no universo virtual, se você está começando ou você está começando agora como artista floral, tá? Então, você tem aí, que nem a gente tem uma loja física aberta. Que lindo, gente. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada aí. Vocês têm os clientes que precisam ser atraídos, né? Vocês não têm uma carteira de clientes formadas, porque vocês estão começando agora. Então, uma das maiores dúvidas que vocês têm. Mas, Cris, qual que será o meu cliente? Qual que será o meu público? Como é que eu atraio ele, né? Então, quando tudo é novo,
Quando você monta esses arranjos, você consegue atrair. Pensa aqui comigo, né? Você tá aí rolando o seu Instagram, o seu Facebook, o YouTube. Aí você vê uma roupa maravilhosa, né? Você não sabia que você tinha aquela necessidade de ter aquela roupa, mas ela passou aí na sua timeline e você ficou, uau, eu já me imaginei com essa roupa linda, já me imaginei colocando o meu sapato de salto, os meus acessórios, o meu colar, meu brinco, né, pra ficar maravilhosa, quem sabe ir pra um evento, ou quem sabe eu vou sair pra jantar com meu marido, ou com o namorado, enfim, você já começa a criar coisas na sua cabeça. Vai passar uma bolsa bonita, um sapato bonito, uma bota, né? Você fica o quê? Atraída, né? Tem um estudo, gente, que eu participei, que é bem relacionado à gestão de negócios, né? E esse estudo, ele diz que 95% das pessoas, elas não sabem que elas têm uma necessidade. Ou seja, por isso que existem tantas propagandas de marketing mostrando produtos e falando, né? É aquela poluição visual. Vocês veem que toda hora você recebe muitas informações. Aí você tá seguindo uma roupa, aquela roupa começa a te seguir. Porque são essas propagandas de marketing que elas ficam te seguindo, te mostrando os produtos que você tem interesse nas redes sociais. Então é a mesma coisa, né? Você se sente, você não sabia que tinha aquela necessidade, aquele desejo de ter aquele produto, aquela roupa, aquele sapato, aquela bota, né? Mas a partir do momento que você vê ela passando, você tem aquele desejo, você sente aquela vontade de comprar. E você vai comprar, né? Se é uma coisa que você gosta, não importa o preço, você vai comprar, tá? Porque você tem aquele desejo. Pode ser para celular, pode ser para eletrônico, cada pessoa, enfim, vai ter uma necessidade. Para o arranjo, gente, não é diferente. Pensa aqui comigo, né? Você tem a sua casa, o cliente, se coloque sempre, né? Tenha empatia e se coloque no lugar do cliente, tá? O cliente, ele tem uma casa que ele está ou reformando, ou ele quer dar uma melhorada, quer dar uma repaginada, ou ele está construindo aquela casa. Então, ele vai começar a pesquisar o quê? Todas as coisas que estão relacionadas à decoração, tá certo? E o arranjo, ele faz parte dessa decoração. Ele vai ser um complemento fundamental e essencial para aqueles espaços, porque as pessoas que elas não conseguem ter as plantas naturais, as flores naturais dentro de casa, elas vão comprar as flores permanentes e artificiais. Eu tava em reunião agora de manhã, foi muito louco isso, né? Com o pessoal de site, de e-commerce, né? Porque a gente tá sempre aqui na loja buscando essas informações. E ele viu, né? Eu tava fazendo reunião aqui no cenário e ele deu uma pesquisada no meu perfil. Ele viu, Cris, que legal, né? Tu dá cursos online de plantas e tal, mas são naturais? Eu disse, não, elas são permanentes e artificiais. Ele sabe que eu e minha esposa, nós amamos plantas, né? E ele mora em Novo Hamburgo, aqui é pertinho daqui, não é muito longe. Nós amamos plantas e nós se mudamos. E nós colocamos... Deu uma pausa aqui. Voltou? E ele colocou, gente... E ele colocou uma planta no espaço dele. E o que essa planta fez, gente? Ela deu alergia, causou um processo alérgico em toda a família. Eu disse para ele, nossa, é muito incomum isso acontecer, né? Porque as plantas naturais, justamente, elas liberam o oxigênio para purificar o ar. Voltou agora, gente, ai que bom. Então, como eu tava falando, né? Ele foi muito infeliz nessa questão de colocar uma planta natural e causou esse processo alérgico nele e na família dele, né? Então, na esposa, nos filhos. Aí eles ficaram um mês com aquela planta, eles tiveram que tirar ela do ambiente. Depois que eles tiraram a planta, eles perceberam que eles melhoraram a condição deles. Cris, infelizmente, pra gente não deu certo colocar uma planta natural dentro de casa, né? Então, vê, ele tinha uma necessidade, ele tinha um desejo, mas não deu certo. Então, ele fez agora a introdução das plantas artificiais e as permanentes, porque ele disse, não vou ter mais problema de ter alergia na minha casa, né?
Então é isso que eu digo, né? Quando as pessoas estão nesse momento de adquirir um arranjo realmente que elas querem colocar no seu espaço, na sua casa. E o que ele falou, a palavrinha mágica para mim hoje de manhã, né? Isso é bacana porque eu tenho essa percepção, eu cuido muito que os clientes falam. E ele, como foi uma pessoa de fora, ele disse, Cris, a gente justamente colocou a planta para ter essa conexão com a natureza. É tudo que eu falo para vocês, né? Se a gente perceber, o cliente ele fala por nós. Então, tudo isso que eu trago para vocês são anos de experiência, né? Ouvindo os clientes. Muitas vezes a gente tem o costume de falar mais do que ficar ouvindo. Então, foi muito legal esse feedback que ele me trouxe agora de manhã. Tu vê, uma coisa que não tinha nada a ver relacionada, a gente estava falando de site, de e-commerce, mas a gente entrou nessa questão. Por quê? Todas as pessoas, elas querem ter um arranjo bonito, querem ter uma planta, elas querem... Qual é o fundamento de ter um arranjo bonito, um arranjo diferenciado, um arranjo de encher os olhos, um arranjo belo? É justamente ter a conexão, que não é algo superficial, né? É algo mais profundo. Quando a gente fala de algo profundo, de ter um arranjo de encher os olhos, a gente está falando do quê? De beleza, de qualidade de vida e de bem-estar. Você percebe que não é algo superficial, é algo profundo que a pessoa está buscando, né? Então, ela não quer somente ter aquele visual estético que a decoração e o arranjo vai proporcionar para o ambiente, mas ela quer sim ter o benefício, o bem-estar, a qualidade de vida que aquele arranjo vai proporcionar para aquele ambiente, né? Para o convívio dela, essa conexão com a natureza. Então, é muito importante. Ai, que bom, Adri, que bom. É muito importante, né? Então, gente, quais são os 3 segredos? Eu só quis fazer essa introdução para vocês entenderem, né? Que as pessoas, então, elas têm essa necessidade e você só precisa despertar. Então, toda vez a pessoa não te conhece, você tem que criar esse desejo. E você cria esse desejo quando você monta arranjos diferenciados, você monta arranjos com técnicas bem feitinho, né? Aquele arranjo caprichoso, com as cores certas, com as combinações certas, aquele arranjo... eu vou mostrar assim algum dia a loja. A gente tá em reforma aqui, tá, gente? Então, assim que terminar as reformas, eu vou mostrar pra vocês, eu prometo, tá? Que agora tá uma bagunça e aí não vale a pena, né? Tem pintora aqui, a gente tá trocando fachada, que a gente tá num novo momento de loja, então 15 anos, né, de Cristiane Marcante era decoração, agora se tornou Marcante Espaço Decor. Então, a gente está num novo posicionamento aí de loja também. Então, é um momento bem especial e bem bacana. Então, gente, dito isso, nós atraímos esses clientes potenciais, né? Que eu sempre falo para vocês, né? Então, por que eu bato na tecla também dizendo, né? Que arranjos que todo mundo faz... A pessoa vai começar o quê? Comparar preço, né? Não são aqueles arranjos de encher os olhos que tem criatividade. Quando nós estamos falando de criatividade, é justamente você parar, pensar. O seu arranjo tem um penso por trás dele. Você simplesmente não copiou ele de lugar nenhum. Por quê? A pessoa se coloca no lugar. É muito simples isso, se coloca no lugar, tá? Você está procurando qualquer coisa na internet, né? Você vai procurar algo que é diferenciado. Se você encontra, você está procurando um lápis, né? O lápis todo é igual. Todos os lápis são iguais, tá? Eu peguei um exemplo bem simples aqui, porque o lapisinho estava aqui na minha frente. Eu vou procurar o lápis, se ele é igual. Eu vou fazer o quê? É inevitável, né, gente? Eu vou comparar preço, certo? Agora, se eu encontro um lápis, ele pode ser preto, ter essa base preta, mas ele tem uma borrachinha aqui diferenciada, ele tem um detalhezinho, ele tem um capricho a mais, aquele lápis que tem aquele capricho, ele vai fazer o quê? Ele vai me chamar a atenção e ele vai me prender. Eu vou parar na frente dele, eu vou olhar as explicações, as especificidades dele,
então vou me ater mais. A mesma coisa, gente, é para um arranjo. Se você monta arranjos iguais, gente, todos iguais, eu já comprei lápis nos Estados Unidos porque era diferente. Eu também, quando eu fui para Nova York, foi meu sonho, né? Entrar naquelas lojas de arte e eu tô com vários pincéis, tintas, lápis diferentes para que eu pinto também, né? Então eu trouxe coisas que eu disse, eu nunca encontrei aqui. Então a gente vai o quê? A gente paga mais caro por isso, porque justamente são coisas que tu não encontra em qualquer lugar. E quando você não encontra, aí nós chegamos no ponto crucial. Quando você não encontra em qualquer lugar, você não vende em massa, você vai pagar o preço que aquele arranjo vale. Ou, a nosso exemplo, você vai pagar o preço que aquele lápis vale. Por quê? Ele te encantou, ele te chamou a atenção, ele virou o quê? Um objeto de desejo. E é isso que você faz, né? Quando você monta um arranjo impactante, um arranjo de encher os olhos, ele passa a se tornar o quê, gente? Escreve aqui pra mim na live. Quando você monta... Quero ver se vocês estão prestando atenção aqui na aula. Quando o arranjo você monta com técnicas diferenciadas, ele se torna o quê? Escreve aqui pra mim. Escreve aqui pra mim. Quero ver se vocês estão prestando atenção na aula. Ele passa a ser o quê, gente? Ele passa a ser o quê? Mulherada, não tá prestando atenção na aula aí, ó. Sublime, eu não falei de sublime, mas ele pode ser sublime sim. Lembra do exemplo do lápis? Objeto de desejo, isso aí, gente. Ele passa a se tornar um objeto de desejo daquele cliente. Por isso que é importante, né, você montar um arranjo diferenciado, que eu falo para vocês, e você só consegue atrativo, objeto de desejo, sublime, especial, diferenciado. Isso aí, olha aí, entendeu? Valorizado, diferenciado. Parabéns, mulherada, especial. Vocês estão entendendo a diferença? E como é que eu monto um arranjo para ele se tornar um objeto de desejo? Ele tem que ser, vocês escreveram, ele tem que ser o quê? Especial. Ele tem que ser diferenciado. Aí você monta um arranjo, a mulherada tá de parabéns aí, ó. Agora gostei, agora estão ligadas na aula. Aí, gente, quando criativo, isso aí, a palavra é diferenciação, objeto de desejo. Aí quando eu monto um arranjo que ele é igual aos outros, eu caio no quê, gente? Eu acabo caindo naquela armadilha que as pessoas vão fazer o quê? Comparar preço. Porque se esse lápis, ele é igual ao outro lápis, exatamente igual ou parecido, né? Alguma coisa bem próxima, por que que eu vou pagar a mais? Por que que eu vou pagar a mais, tá? Se eu posso pagar menos por ele. É ou não é? Você concorda comigo? Agora, quando eu tenho lápis diferenciado ou arranjo, né, diferenciado, né, gente? Eu vou pagar aquele valor. Então, vamos lá agora para os 3 segredos, né, para você ter esse arranjo que ele seja um objeto de desejo. O primeiro segredo, gente, é você fazer a combinação adequada das flores e dos vasos, tá? Então, quando a gente faz a combinação adequada, significa o quê, tá? Eu vou ter cuidado com os detalhes do vaso, com a poluição visual ou a limpeza visual daquele meu arranjo. Eu não posso sobrecarregar um arranjo. Vou mostrar um arranjo aqui para vocês entenderem na prática, tá? Esses arranjos que eu monto aqui, gente, são arranjos que eu uso aqui para as aulas, tá? Então, por isso que eles ficam disponíveis aqui. Se você servir para os clientes, eu monto os outros. Esse arranjo aqui, ó, gente. Deixa eu me afastar aqui para mostrar para vocês, tá? Ele tem aqui o quê?
Eu quis usar vários tons nele, né? Eu quis usar aqui a carne de vaca, eu quis usar o antúrio, eu quis usar as calas verdes, eu quis usar a orquídea chuva de prata, eu quis usar aqui os piques sementinhas, tá? Olha aqui, ó. Eu quis usar o rabo de raposa aqui atrás, eu quis usar uma folha leque. Então, eu tenho uma variedade, porque aqui eu trabalhei com o quê? Cores complementares, tá? Que isso eu já ensinei para vocês. Eu dei várias aulas aqui, tanto gratuitas como dentro do curso para quem é aluna, as cores complementares, né? Que são as cores opostas do círculo. Aqui tem quase uma tríade, né, de cores. Eu usei o que, gente? Um vaso neutro, tá? E também eu tenho que cuidar, porque assim, ó, aí você vai montar, né? Eu quero, assim, montar um arranjo que venda muito, mas eu vou lá, eu não tenho uma técnica, eu não tenho uma combinação. Eu uso um vaso que chama mais atenção do que o meu arranjo. Por exemplo, aqui, imagina só se eu tivesse montado, né, esse arranjo com cor. Vou levantar aqui para vocês verem, né? Olha o tamanho dele. Eu tenho um arranjo bem colorido, né, com uma gama de informações aqui, bem cheio. E eu usasse um vaso, eu poderia usar um vaso com cor, mas imagina só se eu usasse um vaso mais chamativo que o meu arranjo, né? Não ia dar o destaque que eu gostaria que desse esse meu arranjo, tá? Então, por isso que é bem importante a gente saber fazer as combinações adequadas do vaso com o arranjo. Para quê? Para que o arranjo, ele seja o objeto de desejo. Para que o meu arranjo encha os olhos do cliente. Então, é bem importante você ficar atenta a esses detalhes que eles são fundamentais, tá? Outra coisa... combinar vasos, flores e cores, usar o círculo cromático. Olha aí, a mulherada tá afiada agora nas composições. A qualidade do material também a gente bate sempre nessa tecla, né? Mas não adianta, gente. A qualidade dos materiais é outra coisa que ela impacta diretamente para você ter um arranjo de encher os olhos. Não tem como você fazer um arranjo bonito num vaso estruturado se você não tem qualidade dos materiais, né? Vocês viram os arranjos que eu monto para as clientes? Eu misturo aquelas flores. Qualidade, gente, de novo, eu vou falar para quem tá vindo aqui pela primeira vez ou para quem já é aluna, né? Não significa pagar um preço alto, não significa somente usar flores de silicone ou de toque real. Qualidade significa o acabamento dos materiais, tá? Então, é isso que significa a qualidade dos arranjos, dos materiais, das flores, dos complementos. Por exemplo, você pode ter uma flor de tecido, mas que elas tenham um acabamento ótimo, isso é qualidade. Você pode ter uma flor de seda, que eu uso muito aqui também. Você pode ter uma folha leque de plástico, que eu usei aqui também. Olha, essa folha leque aqui, gente, ela é de plástico. Você pode ter, mas elas têm as tonalidades dessas outras flores, que elas têm o toque mais natural. Claro, ter bom gosto também é extremamente fundamental, né? Não adianta só ter as técnicas também e não desenvolver esse bom gosto, né? Então, a qualidade, gente, é muito importante que vocês saibam definir essa diferença entre um e outro, né? Olha aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês um arranjo que eu montei no sábado. Vasos de vidro pequeno retrô. Cris, tem um vaso de vidro pequeno retrô na cor azul serenite. Se eu fizer arranjos de flores apenas brancas, rosa ou tulipa, vou deixar o vaso destacando. Você pode misturar, vai ficar lindo. O branco, quando tem um vaso de cor, principalmente azul, seria bacana não usar aquele branco puro, sabe? Aquele branco que é gritante. Então, sempre usar aqueles tons de branco que ele é um palha, um areia, um champanhe, um off-white. Então, sempre ter esse cuidado, tá?
Porque o branco puro você consegue usar nos vasos brancos. Parece mentira, né? Mas fica lindo quando você pega um vaso branco e usa o branco também junto com os elementos verdes. Fica maravilhoso. Gente, não, as inscrições do curso a gente já encerrou, tá, Lícia? O que a gente pode fazer é te colocar na lista de espera, tá? Então tem uma relação, tá aqui na bio do Instagram, ou também você pode escrever aqui escrever aqui no direct e a gente vai conseguir te adicionar na lista VIP. Respondendo ainda a pergunta da nossa amiga, tá? No vaso azul também, você pode trabalhar com as flores nos tons azuis, tá? E também, usando o círculo cromático, você pode utilizar as flores outonais, dependendo do tom do azul, tá? Então, o seu vaso, ele é um azul mais forte, mais escuro. Você pode usar os tons outonais, que é a cor complementar do azul, que é o terroso, laranja, essas cores bem outonais mesmos. E você pode deixar as cores mais saturadas, não aquele, por exemplo, você não vai usar um azul vivo e o terroso, um laranja gritante. Não, você sempre equilibra as cores, tá? Você pode usar o vaso azul, se ele é escuro, com as flores saturadas. Então, sempre contrastar o saturado com o vibrante, tá? Então, sempre muito importante. Ou você usa a combinação análoga. Então, vocês entendem que quando vocês sabem manusear a roda das cores, o círculo cromático, vocês não erram, tá? Aqui que é a cor análoga? Todas as cores vizinhas. Ou você pode usar o degradê de cores, né? Eu tenho meu vaso azul escuro, eu vou usar as flores naquela tonalidade azul claro. Eu posso misturar um pouco do branco, mas que nem eu te falei, né? Não o branco vivo. Agora, se o meu vaso é clarinho, aí eu posso sim também usar os tons terrosos saturados, ou eu posso colocar uma mistura de saturado e vibrante, vai ficar maravilhoso também. Ou usar as flores azul escuros ou clarinhos, tudo depende do lugar onde ele vai ser usado e da intensidade da cor que você quer deixar nesse espaço, nesse ambiente. Porque tem o gosto do cliente também, particular de cada um. Então é bem importante você ter essas informações, tá? Então, o primeiro segredo fundamental, gente, então, é fazer essa combinação do vaso com as flores, as folhas e os complementos, tá? O segundo segredo é cuidar da proporção, tá? Gente, a proporção de um arranjo, ela é extremamente importante, tá? O que você faz? Quando você monta um arranjo sublime, um arranjo desconstruído, você pode ter um vaso menor. Se esse vaso for menor de altura, o arranjo ele pode ser mais alto, mas ele tem que ter uma base o quê? Mais larga, ou seja, um diâmetro mais largo, tá? O que fica feio, gente, porque o arranjo ele tem que ficar proporcional àquele diâmetro. Ele pode sair para fora um pouquinho quando ele é desconstruído, tá? Agora, gente, fica feio quando o vaso é fininho, tá? E você monta um arranjo muito alto e muito aberto. Então, essa proporção que você deve cuidar. Não necessariamente o arranjo ele tem que ser do tamanho do vaso, ele pode ser mais alto, tá? Porque você tá montando um arranjo desconstruído. A não ser que você seja uma pessoa que você você gosta das coisas bem certinhas. Que é o caso desse arranjo aqui, né? Que eu montei ali na maratona. Ele tem um vaso preto, né? Ele é menor, o vaso, e o arranjo, ele é mais alto. Mas como o diâmetro dele, ele é largo, ele me permite com que eu avance para quê? Nas laterais, né? Olha, eu consegui ganhar, né, o espaço trabalhando essas cores. Olha que bacana que fica a proporção, né? Então, ele não fica um arranjo desproporcional, tá? Cris e menina, lindo, né, gente? Porque vocês viram que ele tem uma mistura, né, dos elementos, tanto aqui eu usei uma folha outonal, aqui as calas clarinhas, né, nesses tons mais envelhecidos, eu usei o sorgo,
Usei a folha alpina, olha, a folha alpina, ela é toda manchadinha, né? Usei o leque desidratado. Essa folha latânia, gente, ela é de plástico, olha aqui, ó. Mas ela tem esses tons outonais. E aqui eu dei um charme, trouxe aconchego com o quê? Com essa pluminha aqui. Então, percebam que não tem uma carga de informações, tá? Mas o meu arranjo, ele está o quê? Proporcional. Agora, imagina só se eu montasse, né, gente, o arranjo, pegasse esse vaso aqui e montasse ele bem pequenininho, né? Eu tenho um vaso super alto e o meu arranjo, ele é menor do que o meu vaso alto. Ele fica muito esquisito. Parece que o arranjo, ele fica achatado. Então, um arranjo, quando ele vai passar assim na timeline, duvido quem não vai passar, né? Não duvido quem não vai olhar. Quando os meus arranjos passam aí, vocês não chamam a atenção de vocês? Escreve aqui pra mim se os meus arranjos não chamam a atenção de vocês. Por algum motivo, vocês estão aqui. E creio que se vocês estão aqui, é justamente porque vocês gostam do quê? Do estilo de arranjo sublime que eu monto. Porque são arranjos diferenciados. Eu sei porque Por que eu sei disso também, né? Porque toda hora vocês, minha audiência, as alunas falam que os meus arranjos são o quê? Diferenciados. Chama demais, né? São perfeitos. Então, vocês estão entendendo quais são os segredos que estão por trás de arranjos que enchem os olhos, né? São lindos, são chiques. Eles são diferentes do convencional. E é por isso que vocês se sentiram atraídas, né? Tem muita gente que fala aqui pra mim, né? Tenho visto muito isso, arranjos desproporcionais. Nossa, tem demais. É gritante, gente, como as pessoas, né, elas querem montar os arranjos, mas elas não sabem. Prefiro o seu estilo, Cris, me identifico. Que legal. É por isso, né? Porque se vocês estão aqui é porque vocês criam o quê? Uma identificação. E talvez o cliente de vocês também, quando vocês aprendem essas técnicas, chama atenção, tem um diferencial. Olha que legal, né? Vocês mesmos estão falando. E é isso que eu quero que vocês entendam. Essa mesma atração que vocês têm a estarem aqui comigo, tá? O seu supera todos. Ai, que lindo! Por quê, gente? Porque eu não copio arranjos, né, gente? Eu uso o quê? A criatividade aliado ao conhecimento, aliado às técnicas certas. Tá? Vocês viram que é super rápido de montar, que é tranquilo. Olhei um hoje muito desproporcional ao tamanho do vaso. É isso, né, gente? Por mais que o cliente, ele não tenha esse conhecimento, ele não tenha uma percepção, mas ele vai olhar, ele vai dizer, não gostei. Tem alguma coisa de errado com esse arranjo, porque ele não é proporcional. Agora eu vou mostrar aqui um arranjo bem simples, tá, gente? Mas simples mesmo, que é para uma mesa de jantar, tá? O que é importante também, o outro segredo, né? Então, nós vimos que a combinação do vaso com as flores, eu vou mostrar mais um aqui pra vocês, que é pra uma cliente que eu vou entregar depois, né? Daqui a pouquinho ela já vem buscar. Fazem a gente ficar de boca aberta de admiração. Que lindo, obrigada, gente. São lindos esses arranjos, aprendo muito com você. Ai, que lindo, obrigada. Gente, e aí a outra coisa, né, fundamental. Então, o primeiro segredo é a combinação do vaso com as flores, tá? O segundo é a proporção do seu arranjo, que daí ele vai ficar bem equilibrado, vai ficar harmônico, né? Porque não adianta a gente trazer, quando a gente fala de decoração, tanto do espaço comercial quanto residencial, nós temos que equilibrar as informações, né, de todos os elementos. Nós temos que equilibrar as texturas, as cores, harmonizar o todo, né? Então, esse trabalho que eu faço quando eu vou fazer uma decoração na casa dos clientes, aí junto com os arquitetos, porque se você não traz esse equilíbrio, você acaba interferindo algo no subconsciente do cliente que vai deixar ele muito irritado, né? Porque o excesso de informação, o excesso de cores,
O excesso, quando eu falo, está também ligado a um erro na composição de texturas. E a textura também ela está presente nos arranjos, porque eu pego um vaso muito trabalhado, com texturas gritantes, e eu coloco, imagina um arranjo assim, né? Todo cheio de informação, e eu coloco um vaso todo trabalhado. Eu vou me irritar, com certeza, né? Vai ficar irritante. É a mesma coisa que o arranjo, esse aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter essa noção, né? De proporção, de equilíbrio. Imagina que eu botar um vaso todo laranja, né? Ele poderia ser, mas entende que ele fica mais gritante, ele causa um pouquinho de irritabilidade, né? Então, por isso que eu sempre opto por essas cores mais neutras, tá? O girassol, gente, ele combina com flores mais retas, porque ele já é uma flor muito trabalhada, tá? Eu recomendaria muito vocês usarem o girassol com capim assim, olha. Você monta um capim, coloca uns bambus. Eu tô devendo pra vocês, eu sei, tá? Eu tô devendo, vocês me pedem toda hora aqui pra fazer a montagem de um arranjo de girassóis, tá? Cris, eu estou com muita dificuldade de encontrar as flores da minha cidade. São muito caras. Tem um lugar que eu posso encontrar mais em conta? Gente, é isso que eu falo, né? Dentro do curso Sublime Arranjo, que eu entrego os fornecedores, tá? Então, esses fornecedores, até a gente teve pintura no sábado, eles entregam para todo o Brasil. Então, você não precisa ter fornecedores na porta da sua casa, né? Porque esses fornecedores justamente entregam você não precisa ter fornecedores da sua cidade, porque esses fornecedores entregam na porta da sua casa. Eu inverti aqui a ordem, né? Mas vamos voltar lá, gente, pra gente não perder o foco aqui. Qual que é o terceiro segredo, gente, então, para nós termos esses arranjos, montarmos esses arranjos de encher os olhos, né? É você saber quais são as tendências atuantes da decoração, tá? E você criar um arranjo criativo de acordo com essas tendências, tá? Por exemplo, agora vocês viram, né, que a tendência, já falo para vocês e repito, das tendências das flores desidratadas, como ela cresce cada vez mais, né? Esse ano nós temos aí a Pantone, sempre lança as tendências, né? Que esse ano é um tom de azul. Então, justamente, qual o estilo decorativo que está predominando? Porque se você vai montar um arranjo que ele é de encher os olhos, que ele é diferenciado, você vai montar para esses espaços, para esses clientes que têm um potencial, mas também qualquer cliente, mesmo que ele seja simples, ele vai ter uma casa que ela vai ter o estilo daquele cliente, né? Tem cliente, gente, que eles gostam de ter uma casa mais contemporânea, tem clientes que gostam mais moderna, tem clientes que têm um perfil clássico, não importa, gente. Tem clientes que gostam daquela decoração boho chique, que ela é uma paleta mais vibrante, mais alegre, né? Que é uma mistura de elementos. O boho chique, ele tá super tendência que veio para ficar também, porque ele tem uma mistura muito grande e ele traz um resgate de informações de coisas que são feitas à mão também, né? Nós temos aí, eu falo para vocês do minimalismo, da decoração escandinava. Então, tem que a escandinava também, ela predomina muito, né? A questão das lãs, desse maxi tricô, que são ambientes mais frios. Esses ambientes mais frios, os elementos mais quentes, eles trazem esse aconchego. O que são esses elementos mais quentes? Eles podem ser desde as tonalidades das cores quentes, como pode ser o aconchego, né? Numa pluminha, numa folha desidratada, porque elas são flores e folhas naturais que foram extraídas da natureza, ou que elas só perderam, né, a vivacidade, foi tirada a água delas, simplesmente isso, e agora elas estão nesse processo de desidratação, ou já desidratadas, né? Então você traz esses elementos, ela não deixa de ser uma flor natural, né? Porque artificial é uma flor que foi criada, né? Então ela tem sumos, tem pigmentos
tem tecnologias que foram desenvolvidas para fazer a fabricação desses elementos, dessas folhas e flores que foram, que tem a similaridade das flores naturais, né? Diferente das desidratadas, que elas já têm essa carga genética aí das naturais, elas só foi tirada a água delas, né? Então, é bem importante, gente, você saber o que é tendência, o que está em voga também, né? Além, não adianta, gente, você quer montar um arranjo de encher os olhos, aí você monta arranjos que estão ultrapassados, flores que não se usam mais, aquelas flores que muita gente usa, que eu digo, né? As pessoas usavam antigamente nas casas, a pessoa olha para aquilo, você vai espantar o seu cliente, você não vai atrair o seu cliente. Então você tem que estar atento, tem que estar atualizado ao que o mercado está o quê? Consumindo. Quando eu falo mercado, é os seus clientes potenciais, né? Porque eles estão em busca, eles estão comprando, estão buscando, e as desidratadas mais do que nunca, né, gente? Ontem até teve um vídeo, depois eu vou postar para vocês, da PH, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então você tem que estar por dentro antenado essas notícias, né? E a meta deles, gente, eles começaram em 2020 montando os arranjos deles num quartinho do apartamento deles. São 2 meninos, tá? No apartamento deles. E agora eles estão com uma loja de 300 metros. Eles treinaram floristas, tá? Eles treinaram essas floristas para escalar o negócio deles. Criaram uma plataforma de e-commerce. E a meta deles agora para esse ano é faturar 1 milhão por mês com arranjos desidratados. Vocês ouviram isso? O faturamento deles, gente, é 2 milhões ano, tá? Mas a meta, olha, as alunas aqui que assistiram, e hoje assisti novamente. Isso aí. A meta deles o faturamento deles é 2 milhões. E a meta deles, gente, em apenas 1 ano e meio de loja, de negócio. E a meta é chegar a 1 milhão. Depois eu vou compartilhar aqui nos meus stories. Então, vocês entendem que existe mercado se eles estão com uma meta. Se eles são de Chapecó, isso mesmo. Eu sigo, eles adoro, eles fazem live direto, eles são fenomenais, né? Eles são fenomenais. Eles compram só que eles não desidratam, tá, gente? Eles compram as flores desidratadas diretamente dos produtores. E de quem? Dos pequenos produtores. Então, eles têm a época das flores, porque daí eles acabam não pagando muito caro esses produtos, né? Então, o que eles estão atentos ao quê? As tendências. As tendências do mercado. Porque fazem 3 anos que as flores desidratadas têm entrado no mercado com muita força, lá fora no exterior, que nem eu disse, eu já vinha falando disso há tempo, e esse ano aqui no Brasil, aqui sempre demora mais, agora estourou, né? Explodiu. Porque tem um custo-benefício maravilhoso. Se você sabe comprar bem esses produtos, o seu lucro é estrondoso. É estrondoso, por isso que dentro do curso tem um módulo de desidratação. E eu ensino, né, todas essas técnicas. Eu vou postar depois aqui no Feeds. Eu vou pedir até para minha equipe postar aqui e vou postar nos stories também, tá? Gente, é PH Flores, tá? É PH. É um case, gente, para olhar e a gente perceber como se eles estão faturando isso, será que não tem mercado para você também? Será que as pessoas estão comprando pouco? E olha o bárbaro de tudo, né? Eu não lembro qual que é o arranjo inicial. São arranjos, acho que eles vendem de R$300, se eu não me engano, ou 390, alguma coisa assim, o mínimo, né? E o mais caro é R$1.500. Olha isso. E eles despacham, né, para todo o Brasil. Despacham flores desidratadas, que são delicadas, então eles têm cuidado com a embalagem. Então, olha só que incrível, gente.
Mas o que que eles fazem? Eles fazem essas lives, eles aparecem. E ter um crescimento desses, gente, em 1 ano e meio é louvável, né? É louvável. Então, isso que eu digo, as pessoas têm uma demanda muito grande, mas poucas pessoas fazendo, mas eles montam arranjos também diferenciados, né? Diferenciados, eles entregam pronto. Então, se eles estão atraindo esses clientes potenciais, por quê? Montam os arranjos de encher os olhos. Olha esse arranjinho aqui bem simples, gente, que eu montei para uma cliente, né? O arranjo, o vaso, gente, ele é de vidro, fende, e eu usei as folhinhas de plátano, ó, ela só queria para colocar na mesa redonda dela, né? As folhas de plátano marsala. Então, você entende que você vai fazendo elementos, você vai criando coisas que as pessoas estão buscando. Cores que são tendências, né? Aí você pega aquelas flores lá ultrapassadas, flores de cemitério, vasos ultrapassados, você monta e você quer vender. Você quer que as pessoas comprem de você, mas você tá realmente fazendo a pessoa parar na sua tela para ela comprar o seu arranjo? Você tá criando um impacto visual para essa pessoa criar o quê? Para que o seu arranjo seja o quê? Objeto de desejo. Você tá fazendo isso? Então, isso que é importante você ter aí na sua mente. Então, vamos lá recapitular os 3 segredos, então, que eu falei aqui, né? A combinação certa do vaso e das flores, para você montar um arranjo de encher os olhos, tá? A proporção do seu arranjo e criar arranjos que realmente eles sejam criativos, tá? E que eles estejam de acordo com as tendências. Claro, né, a gente tem vários outros segredos, né? Mas, assim, os 3 principais para você montar esses arranjos de encher os olhos são esses. E uma tendência deste ano que você deve estar atento são esses das flores desidratadas. Não somente para arranjos residenciais e comerciais, mas também para eventos, né? O arranjo desidratado entrou com tudo na questão dos eventos. Para você que está aqui, que faz eventos, você deve explorar esse mercado. E eu falei aqui várias vezes, né? A gente entra na questão quando a gente usa as flores desidratadas no consumo consciente. Por quê? Aquelas flores que elas não teriam mais serventia nenhuma, quando elas são usadas nos eventos, as flores naturais, um casamento, uma formatura, um aniversário, enfim, qualquer outra coisa, você dá um consumo, você entra na questão de sustentabilidade, né? Então, o que é o consumo consciente? É dar outro destino para aquelas flores. Antes elas iriam para o lixo, agora você pega aquelas flores, você desidrata e você consegue usar elas para outra finalidade, ou seja, para fazer eventos com flores desidratadas, tá? Até buquês de noiva, gente, até buquês de noiva. Ou para montar arranjos de flores desidratadas, que você pode ter os 2 negócios aí, né? Ou para fazer novos eventos. Por que eu sei disso? Porque eu busco informações. Isso é conhecimento, você estar atento ao que está acontecendo ali fora, tá? Então, você tem que estar atenta a todos esses detalhes, né? A outra coisa, né, gente, a combinação de cores, a gente falou em qualidade, então são outros segredos, né, que eles são muito importantes. Fiz uma mesa para o casamento civil, influenciada pelas suas lives, me arrisquei, fiz um arranjo de flores desidratadas. Uau, parabéns aí, que coisa linda! Então, é isso, né, gente? Então, você tem que fazer o quê? Parar, fazer com que as pessoas parem na sua timeline, né? Empate, senão você vai cair no oceano vermelho. A gente fala aqui muito sobre isso, né? Cair no oceano vermelho, você vai concorrer com preço, porque o seu arranjo vai ser igual, ele não vai ter um diferencial. Então, lembre sempre, gente, disso, sabe? Não se preocupe, estude, comece a criar,
Faça um detalhe a mais, que nem eu peguei o exemplo do lápis, que é uma coisa muito simples. Eu tenho esse lápis, por que eu não vou fazer um topinho nele? Eu vou fazer uma borrachinha aqui, vou pintar ela, vou fazer um biscuit, sei lá, vou fazer qualquer coisinha diferente. O meu arranjo é a mesma coisa. Se eu tenho uma flor que ela é igual para todo mundo, eu compro as flores, gente, minhas flores não são diferenciadas de ninguém. As minhas flores, elas vêm dos mesmos lugares que outras floristas vêm ou que elas chegam para vocês, porque os fornecedores são sempre os mesmos, né? A não ser quando eles trazem as tendências. Mas onde está o diferencial? Na hora de escolher, na hora de montar o seu arranjo, porque o processo criativo, ele começa na escolha das suas flores. Então, qual o tipo de arranjo que eu vou montar? Quais as escolhas que eu vou fazer? Eu não vou, óbvio, porque os fornecedores, eles têm flores de todos os tipos, né? Desde aquelas que a gente usa para os finados, para o cemitério, aquelas que vendem no R$1,99, que elas não têm qualidade nenhuma, como as flores mais tops, as melhores, as de altíssima qualidade, as premiums, né, que a gente chama. Mas você tem que fazer boas escolhas. Você tem que saber onde buscar e como buscar. Não adianta ter somente os fornecedores se você não sabe escolher. E a escolha começa, o processo criativo começa na escolha, porque você diz, eu quero montar um arranjo que seja marsala, eu quero montar um arranjo que seja desidratado. Eu vou comprar as flores que estão de acordo com o estilo do arranjo que eu vou montar. E aí começa o seu processo de criação. Aí, por que é individual de cada um o processo criativo? Porque você está montando uma obra de arte. Pense sempre nisso. Você é artista floral, o nome já diz, você é artista. Artista vem de criar algo. Arte, você está falando de arte, né? A Sidnalva, né? A Sidnalva, depois o meu... Mas estou com muito... não estou... Aqui, ó. Deixa eu só ver uma aqui, ó. Estou tentando fazer meus arranjos, mas não estou com muito sucesso. As flores e folhagens aqui na minha cidade são muito o custo. São Luís do Maranhão. Não tive condições de fazer o curso Sublime. Então, deixa eu ver o nome dela aqui, ó. A Marise, né? Marise, então justamente por isso, né? Dentro do curso, a gente passa esses fornecedores, que tem uma parceria muito bacana com vários, né? Fornecedores que eles dão desconto. E uma flor que você paga aí na sua cidade com preço maior, você já paga a parcela do curso. Então, só a questão dos fornecedores, do conhecimento, desse atalhamento, né? Eu digo atalhar caminhos, né? Já chegar ao ponto, você já consegue montar os seus arranjos diferenciados e já pagar o curso, né? Então, por isso que é importante, né? Quando você tá no curso, porque você acaba caindo nas opções caras da sua cidade, que são lojas de varejo, né? Boa tarde, gente. Deixa só pra quem tá... Tem gente chegando agora, mas o legal é que essa live vai ficar gravada. Você poderia me informar como funciona a plataforma para o curso? Sidnalva, a plataforma então funciona da seguinte forma, tá? Você fica, o curso é todo online, ele é todo gravado. A partir do momento que você compra o curso, agora não tem matrículas abertas, tá? As vagas se encerraram, a gente não sabe quando vai abrir a próxima turma. E você pode assistir a hora que você quiser e no tempo que você quiser, tá? Mas aqui na bio do meu Instagram, a gente tem já a lista de espera para a próxima turma. Então, você pode aqui na biografia do Instagram e já entrar para essa lista de espera. Você cai no grupo VIP e daí você vai, enquanto isso, acompanhando os conteúdos para se preparar para a próxima oportunidade, quando nós vamos abrir a próxima turma, tá? Queridos, eu não... vou fazer arranjos pro Dia das Mães, vou estudar primeiro. Ah, que bacana, a gente não tem... Dia das Mães, gente, vocês vão ter não só esse ano, mas todos os anos aí, né? Muito, todos, né? Por isso que eu ensino a montar arranjos para todas as épocas, residencial e comercial, porque ele não é só para agora.
É um conhecimento que vocês vão ter aí por muito, muito tempo, tá bom? Gente, então por hoje era isso. Eu vou encerrar essa live aqui dos desidratados. Eu vou postar aqui, tá, gente, a história deles, que saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu vou postar aqui para vocês darem para vocês conseguirem assistir a reportagem, porque vai valer muito a pena, tá? Até para vocês enxergarem que realmente existe esse mercado, que existe essa oportunidade que a gente fala aqui para vocês, tá? E eu vou encerrar essa live aqui, gente. E eu quero que depois essa live vai ficar gravada e eu quero que vocês me digam qual é a palavra de hoje, né? Qual foi a palavra de hoje para montar um arranjo de encher os olhos? O que o arranjo precisa, ou melhor, vou reformular a pergunta. Ficou uma confusão, né? O que o arranjo precisa ter, tá? Para ele encher os olhos, tá? Quem lembra aqui? Eu vou dar uma dica. Para quem assistiu a aula, vai saber, as pessoas responderam aqui. Então, vamos lá, tá, gente? Escrevam aqui para mim. Eu vou encerrar essa live e digam aqui para mim. Isso aí! Ah, que legal! A Dulce aí, ó, matou! Matou, olha, matou a pau. Que legal, que legal. Gente, mas assim, ó, escrevam, eu vou encerrar a live, escrevam nos comentários, tá? Tudo isso que vocês estão escrevendo aqui agora, eu vou encerrar a live, escrevam aí nos comentários, por favor, tá? O que o arranjo precisa para ele encher os olhos, tá bom, gente? Um beijo grande, que Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigada aí pela participação e que nós continuamos, né, nessa nossa missão linda, nesse nosso propósito de ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, levando beleza através do nosso trabalho diferenciado, tá bom? Gente, escrevam depois aqui, eu vou encerrar, vocês escrevam aqui abaixo na live, vou cuidar vocês, tá? A gente tem um combinado aqui. Escrevam depois, eu vou encerrar, vou publicar essa live. Escrevam aí pra mim o que o arranjo precisa ter para ele encher os olhos. Beijo grande!